Fala Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 4 de setembro. Muito tem sido falado ao longo dessa temporada do tanto que o Botafogo vem investindo para poder formar o seu elenco, né? As contratações multimilionárias do Almada, do Luiz Henrique, agora do Vitinho, anteriormente do Matheus Martins e tantas outras que o Botafogo acabou colocando ali dinheiro para poder fechar negócio. Juntando a primeira com a segunda janela, o valor total gira na casa dos 373 milhões de reais. Só nessa segunda janela, que se encerrou agora na segunda, dia 2 de setembro, foram 231. Um valor bem elevado, uma janela histórica para o Botafogo. A gente nunca tinha investido tanto numa única janela, num único período de transferências. Isso naturalmente chama a atenção e acaba incomodando muitos poderosos, né, que não estão habituados com isso, na ordem natural das coisas, digamos assim. Mas a realidade é a seguinte: todas essas notícias que trazem as cifras que o Botafogo topou investir, nos negócios que realizou, elas ignoram um simples fato. E eu acho que ignoram mesmo, assim, talvez até propositalmente, sabe? Para poder fortalecer uma narrativa. O Botafogo, ele não pagou, nesse período de 2024, 373 milhões de reais. Esses pagamentos, dentro de um fluxo de caixa, eles são parcelados em várias parcelas, em vários anos. Só para você ter uma ideia, a contratação do Vitinho agora, que girou na casa aí dos 50 milhões de reais, essa contratação ela vai ser paga ao longo de 4 anos. Pois é. Então não é que tudo saiu do caixa do Botafogo a uma assim, tudo de uma vez. Foi pago à vista. Não, não foi pago à vista. Você pode ter uma entrada e depois você vai ter o parcelamento. Isso é mega comum no mundo do futebol. Inclusive, o Diogo Dantas, lá no Globo, ele trouxe a informação que nesse ano de 2024, o Botafogo vai pagar algo na casa dos 50 milhões de reais, efetivamente, desses 373 que foram fechados. Isso deveria ser amplamente divulgado, mas não é. Por que que não é? Porque é mais interessante você ter a narrativa de que o Botafogo, numa única temporada, gastou efetivamente 373 milhões de reais. Essa narrativa, ela favorece quem vai ficar defendendo a ideia de fair play financeiro. Lembrando que um fair play financeiro bem estruturado pode ser bom para o Botafogo também. Porque no fim das contas, o fair play financeiro ele vai ser problemático quando implementado, e se um dia implementado no Brasil, para quem estiver completamente bagunçado, para quem não tiver capacidade de investimento de fato. Só que o Botafogo está se organizando, ele está se reestruturando, se reconstruindo. Então, se eventualmente tivermos aqui no Brasil o fair play financeiro instituído, na ocasião que isso acontecer, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o Botafogo vai estar preparado para isso. Porque esse tipo de discussão, ele não se transforma em realidade da noite para o dia. O Flamengo começou a falar através do seu presidente. Bem-vindo ao tempos de SAF sem fair play financeiro. Porque está incomodando. Como assim? O Botafogo que estava falido agora pode investir mais até do que o Flamengo, o time mais endinheirado aqui do Brasil. Como assim? Na cabeça dos rubro-negros, isso é inadmissível praticamente. A realidade é essa. Só que quando você pega a ideia que o Botafogo tem de projeto, de se reestruturar, o Botafogo hoje já é um time muito mais profissional do que em qualquer período da sua história. E muito mais até do que várias equipes do futebol brasileiro importantes aqui do nosso futebol. O Botafogo hoje, ele é um modelo com profissionais premiados na Confute, mais de uma vez inclusive. O Botafogo ele realmente está se transformando num grande case de sucesso. É claro que a gente precisa converter tudo que está acontecendo em títulos. E estamos trabalhando para isso. O Botafogo está no seu 3º ano de SAF. É um começo ainda de projeto, porque todo grande projeto ele é dividido em etapas. Você tem um período de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E dentro dessa magnitude, nós ainda estamos no período de curto prazo. Ou seja, ainda é um projeto em estágio inicial, embora já esteja na sua 3ª temporada de Campeonato Brasileiro. A realidade é uma só. Que o Botafogo incomoda já está muito claro.
Tá? O Botafogo que tem capacidade de investimento, que briga pelos títulos, que bate no Flamengo e no Palmeiras. Isso incomoda a ordem natural das coisas, conforme eu falei ontem. Mas as narrativas, elas são construídas justamente para poder começar a fazer com que a massa possa pensar que o fair play financeiro ele precisa ser instituído para ontem. Tem torcedor do Flamengo, conforme o Ricardo bem colocou ontem, não só do Flamengo, do Palmeiras e de tantas outras equipes, até jornalistas, que se você perguntar assim, o que é o fair play financeiro? Quais são as principais premissas do fair play financeiro? Quanto que a equipe pode gastar com sua folha salarial? Quanto que a equipe pode investir? Como que funcionam essas dinâmicas? A maioria das pessoas que fala hoje fair play financeiro já não sabe uma vírgula sobre o tema. Nunca leu nada sobre o tema. Não faz ideia de como funciona. Seja para aqui, para a gente colocar no nosso futebol, seja em outras ligas, por exemplo, a Premier League, ou na La Liga, ou na Bundesliga. Como que funciona? Quais são os modelos vigentes hoje? A maioria não vai saber explicar uma vírgula. Mas estão falando por quê? Primeiro porque se incomodam em ver um clube que estava falido ressurgir e com essa capacidade de investimento. E segundo, porque é a narrativa que vem sendo vendida nas grandes mídias. A narrativa hoje aponta nessa direção. Mas por quê? Porque é o Botafogo que antes não incomodava ninguém. O Cruzeiro, ele investiu pra caramba nessa janela. O Pedrinho do Supermercados BH, que comprou a SAF lá do Ronaldo, ele botou uma grana também, não à vista. Da mesma maneira como eu falei aqui, não é à vista. Você parcela, você faz uma entrada, mas depois você parcela o resto em 2, 3, 4 parcelas ao longo de alguns anos, ao longo de alguns meses. É assim que funciona no mundo do futebol. Não é a uma. Ninguém sai pagando 6 milhões de euros à vista, assim, contratei o jogador por 6 milhões, eu vou pagar 1 milhão e meio de entrada e o restante eu vou parcelar em 3, 4 parcelas ao longo de 2 anos. Muitas vezes é assim que funciona. Mas por que ninguém fala do Cruzeiro? Por que ninguém fala que o Cruzeiro, que nesse momento não tem receita suficiente para fazer certos investimentos, mas por que ninguém comenta sobre o time celeste? Porque o Cruzeiro não está incomodando nesse momento. O Cruzeiro, ele não está ainda brigando pelo título. Talvez, se os outros times vacilarem e o Cruzeiro emplacar uma sequência, ele possa até encostar. Hoje o Cruzeiro está brigando por G6, brigando para ir para a Libertadores, que é uma bela briga. Depois de o Cruzeiro passar por tudo que passou, é uma bela briga. É uma retomada. Essa é a grande realidade. Mas ninguém fala porque o Cruzeiro até agora tá na dele. Tá brigando ali por uma Libertadores, né? Não tá batendo em geral, mas o Botafogo tá, pô. O Botafogo tá batendo nos bambambãs, nos favoritos. E isso gera esse incômodo. Só que as pessoas têm que se atentar para as narrativas. As pessoas têm que se atentar, por exemplo, que não é o Textor que está contratando todos os jogadores para o Botafogo. Isso aconteceu no caso, por exemplo, do Luiz Henrique e do Almada. A Eagle fez o investimento. Verdade. Agora, no caso do Matheus Martins, não é a Eagle, é o Botafogo. No caso do Savarino, não foi a Eagle, é o Botafogo. No caso do Gregory, não foi a Eagle, é o Botafogo. O Botafogo hoje, ele já tem essa capacidade de fazer certos investimentos. Ele já tem essa possibilidade. Mas as narrativas são: quem contrata é o Textor, o dinheiro não é do Botafogo, é do Textor, e a gente tem que implementar o fair play financeiro, porque como pode o Botafogo investir mais do que arrecada? E o próprio Textor já rebateu tudo isso. O próprio Textor já rebateu. Nós fazemos parte de um grupo multiclubes. Nós fazemos parte de uma estrutura que é diferente daquilo que é a realidade do Corinthians, daquilo que é a realidade do Flamengo, daquilo que é a realidade do Palmeiras. A nossa realidade, totalmente dentro da legalidade, é diferente. E justamente por isso, nós podemos ver certos movimentos de contratações acontecendo no Botafogo que antes não seriam possíveis. Antes simplesmente não aconteceriam. Nós não conseguiríamos contratar o Luiz Henrique ou o Almada. Isso é possível por conta da gente fazer parte de um grupo multiclubes. E não existe nada ilegal nessa história. Apesar de muita gente parecer que pinta esse cenário, né? É quase como se berrasse assim: olha só, joga a luz sobre o Botafogo, tem coisa errada aqui. E é claro que não é verdade. O fato é um só. As narrativas de fair play financeiro surgem
Porque o Botafogo está batendo nos favoritos, nos queridinhos da mídia 011 e da Fla-Prance. Essa é a verdade. É simples assim. Esse papo não existia. Agora existe por conta dos movimentos que o Botafogo vem realizando. Ninguém fala do Cruzeiro. Ninguém fala do Cruzeiro, que fez uma série de contratações, colocando também o dinheiro forte. Ninguém fala, mas falam do Botafogo. O Botafogo hoje, conforme eu disse ontem, ele pauta a mídia brasileira esportiva. Ele pauta em várias áreas. Seja porque é líder do Campeonato Brasileiro, seja porque eliminou o Palmeiras na Libertadores, seja porque o Textor fez lá as acusações, né, de manipulação, agora também pelo fair play financeiro. A mídia esportiva brasileira ao longo dessa temporada fez vários e vários programas por conta de algo que foi gerado pelo Botafogo. E eu tenho convicção de que isso incomoda muita gente poderosa da imprensa esportiva brasileira. E aí as narrativas vão sendo criadas, né? Mas que sejam honestos, pelo menos. Que vocês coloquem as observações de que as contratações do Botafogo não são pagas de uma só vez. Que o Botafogo está tendo um planejamento financeiro, que o Botafogo está tendo uma estratégia de contratações. Essa parte parece não interessa divulgar e mostrar para todos os torcedores, não só de torcedores do Botafogo, mas de outras equipes também. Essa parte parece eles não têm o menor interesse em jogar luz sobre. Curioso, né? Aí fica aquela coisa, o Botafogo fatura tanto e gasta não sei quanto, como é que pode isso? Continuem acreditando nisso. É bom a gente saber por onde a gente está se informando, né? No fim das contas. Fogão, logo mais eu tô de volta, daqui a pouquinho, na verdade, aqui na hora do almoço, né? A nossa tradicional resenha de 1h05 da tarde, então você é nosso convidado, claro. Deixe seu like, inscreva-se no canal, tamo junto e até daqui a pouco.